Imagine acordar um dia e descobrir que uma cidade inteira simplesmente desapareceu. Casas vazias, pessoas sumidas e nenhum sinal de luta ou evacuação. Parece algo saído de um filme de terror, mas isso realmente aconteceu. Bem-vindo ao mistério de Anjikuni, a cidade que sumiu da noite para o dia no interior do Canadá. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com seus habitantes. O que aconteceu em Anjikuni? Em 1930, um caçador chamado Joe Labelle atravessava a região de Anjikuni Lake, no norte do Canadá, uma área conhecida por ser isolada e habitada principalmente por indígenas Inuit. Ele conhecia a vila de Anjikuni e sabia que os habitantes eram amistosos e receptivos aos poucos viajantes que cruzavam aquelas terras geladas. No entanto, naquela noite fria de novembro, algo estava terrivelmente errado. Ao chegar à vila, Joe encontrou as cabanas, vazias. Todas as habitações estavam intactas, como se os moradores tivessem simplesmente desaparecido no meio de suas vidas cotidianas. Panelas ainda estavam sobre o fogo, roupas penduradas, e de maneira mais perturbadora, comida era encontrada em alguns pratos como se tivesse sido deixada de lado às pressas. Mas não havia sinal de vida. Os primeiros sinais de mistério. A primeira coisa que Joe notou foi o silêncio absoluto. Não havia risos, conversas ou até o barulho típico dos animais. Os cães de trenó, normalmente vitais para os habitantes daquela área, estavam mortos e enterrados sob a neve. O mais assustador? Eles haviam morrido de fome, um sinal de que os moradores haviam partido a tempo suficiente para deixar até seus cães para trás. O caçador, completamente desconcertado, caminhou pela vila em busca de pistas. Não havia sinais de luta, violência ou fuga apressada. Era como se todos simplesmente tivessem evaporado. O alarme assoado. Aterrorizado com o que tinha visto, Joe Labelle se apressou até a cidade mais próxima para alertar as autoridades. Logo, uma equipe de investigadores foi enviada à vila de Anjikuni. Contudo, o mistério só ficou mais profundo. Ao examinarem o local, as autoridades encontraram as mesmas evidências que Joe, casas em perfeito estado, sem sinais de luta ou desastre. Mas, ainda assim, nenhuma explicação de por que todos os moradores desapareceram. Pior ainda, em um antigo cemitério perto da vila, algumas sepulturas haviam sido abertas e os corpos removidos. Isso levou a teorias de algo ainda mais bizarro. Quem ou o que poderia ter invadido o cemitério e levado os corpos? Teorias. O que aconteceu com Anjikuni? Desde então, Anjikuni se tornou um dos maiores mistérios não resolvidos do século XX. Muitas teorias surgiram ao longo dos anos. Fenômenos sobrenaturais. Alguns acreditam que os moradores foram vítimas de algum fenômeno sobrenatural ou extraterrestre. O Canadá, especialmente o norte, é um local famoso por avistamentos de OVNIs e outros eventos inexplicáveis. Poderiam essas forças desconhecidas ter levado os moradores de Anjikuni? Fome ou doença. Outra teoria sugere que a vila sofreu uma grave escassez de alimentos ou foi atingida por uma doença mortal. Porém, se fosse esse o caso, por que ninguém tentou fugir? E por que não havia corpos? Movimento cultural. Alguns historiadores sugerem que os moradores poderiam ter sido influenciados por algum ritual ou evento cultural, levando-os a deixar a vila em massa para outra região remota, embora não existam evidências disso. Desastre natural. Embora improvável, alguns especulam que uma catástrofe natural invisível, como um deslizamento de terra ou evento geológico, tenha levado os moradores a abandonar rapidamente o local. Anjikuni hoje. Até hoje, o mistério de Anjikuni permanece sem resposta. A área onde a vila estava localizada foi abandonada e, com o passar dos anos, tornou-se apenas uma lenda, uma história contada entre os habitantes locais. Muitos afirmam que, em noites de inverno, ainda se pode ouvir o eco das vozes dos habitantes desaparecidos na escuridão, como se estivessem presos entre dois mundos. Apesar das investigações e das teorias, ninguém jamais encontrou vestígios dos habitantes de Anjikuni, e o que realmente aconteceu naquela noite de novembro de 1930 continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos do Canadá. O desaparecimento de Anjikuni é mais um exemplo de como nosso mundo ainda guarda segredos além da compreensão. Enquanto a verdade não for revelada, Anjikuni continuará a ser uma cidade envolta em mistério e especulação.
O que você acha que aconteceu? Deixe sua teoria nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias misteriosas como esta.